Boa tarde, professor Rafael Boa Lacerda. tarde. Quanto tempo? Gustavo da Rádio Bandeirantes. Pela frente, um adversário que foi campeão estadual recentemente e que, para análise de muitos, tem um bom elenco e que pode ser a surpresa de 2025. Como você enxergou este Clube do Remo nestas finais? Acredito que você acompanhou as duas partidas. E como você projeta o Vila para enfrentar esse adversário fora de casa? Mais um confronto aí para o Vila conquistar os 3 pontos seguindo o objetivo. Boa tarde. É um adversário duro, adversário qualificado. Como tu mesmo falou, tem um elenco, né? Tem um grande elenco, um time que tem um investimento alto, isso todo mundo sabe. Além de ter sido campeão paraense em 2 jogos muito bons, por sinal, de um nível alto as 2 partidas, assisti as 2. Falar da campanha do Remo no Campeonato Brasileiro, que está muito boa, é um clube que estava no G4, aí, acho que com a rodada acabou saindo, né, do G4 ou não, está na 4ª ou 5ª colocação. Mas é um adversário forte, um adversário que, principalmente jogando dentro dos seus domínios, tem a sua força. Vai contar com o apoio do torcedor, com certeza. Eu vi que ontem o presidente do clube já convocou o torcedor, baixou o preço de ingresso, e com certeza o público vai comparecer, porque depois de uma conquista tão importante, vencendo o seu maior rival, a motivação dele está lá em cima. Mas assim, a gente está muito focado na nossa equipe, sabemos do que a gente quer na competição. Acho que a vitória na última rodada nos credencia, sim, a vencer jogos fora, né? A gente sabe que às vezes tem essa pedra no sapato dos clubes de não vencer jogos fora de casa, e o Vila venceu. Mas assim, um adversário duro, o adversário vem com alguns problemas. Teve alguns jogadores que sentiram nessa última partida, outros que nem jogaram, mas a gente sabe que se recupera muito rápido, eles têm um elenco qualificado. Tenho certeza que vai ser um adversário duro, mas a gente teve aí um tempo bom de preparação. Fazia tempo assim que a gente não tinha assim semana cheia para trabalhar. Tivemos tempo de recuperar os nossos atletas, de treinar muitas coisas, né? Não só parte tática, mas parte física, recuperar esses caras fisicamente. O Vila vai ter um time muito inteiro, um time muito sólido, para a gente conquistar mais uma vitória fora de casa e se manter na parte de cima da tabela. Boa tarde, Lacerda. Marina tarde. Veiga, da Fenomenal Esportes. Em primeiro lugar, parabenizar você pela primeira vitória fora de casa do Vila Nova na última rodada. Novamente o Vila vai jogar fora de casa e a gente consegue ver ali, você mesmo falou na última coletiva que você deu, sobre questão de acertar o time jogando fora de casa. Há uma diferença de desempenho jogando em casa e jogando fora. E eu queria saber de você, assim, como acertar esse desempenho fora, né? Como corrigir esses erros que têm acontecido? O que você acha que dá para melhorar para esse próximo jogo? Às vezes é muito mental do atleta, a parte psicológica. O campo é igual, as dimensões são as mesmas. Claro que a torcida ajuda, mas às vezes tu enfrenta adversários que não têm uma torcida tão presente, como foi o último jogo contra o Atlético, e a gente não consegue manter a mesma postura jogando fora de casa. Isso é uma coisa que talvez só a ciência vai explicar, porque se vocês perguntarem para os atletas, a gente não entra fora de casa para se defender ou para jogar em bloco baixo. A gente tem uma filosofia de trabalho que a gente tenta jogar da mesma maneira, tanto dentro quanto fora de casa. Mas daí é uma coisa que eu confesso que eu já estou aí há 20 anos no meio do futebol, e é uma coisa que me intriga muito, porque às vezes um comportamento mais agressivo, um comportamento mais, né, de uma autoconfiança maior quando está dentro da sua casa. E claro que diferente nessa rodada, nós vamos enfrentar um adversário que talvez tenha um dos times que mais tem torcida na Série B, assim como tem o Vila, assim como tem outros clubes. Aí é um jogo maior, é um jogo que todo jogador gosta de jogar, mas o que a gente espera é que o nosso time consiga, né, manter principalmente o que a gente faz dentro de casa, jogar fora de casa também. Claro que a gente já teve alguma experiência, como os clássicos aqui que a gente jogou fora de casa, e a equipe também foi bem. É um jogo que vale muito, vale a liderança da competição, e a gente tem que sim almejar sempre estar entre os primeiros. A gente não sai do G4 nessa rodada, mas a gente quer vencer, com muito respeito ao nosso adversário, que acabou de ser campeão, mas a gente teve uma semana muito boa de treinos, consegui testar algumas variações que às vezes a gente não consegue testar, então eu tive a semana boa para isso. Espero que a gente consiga transferir o que a gente faz, principalmente nos jogos dentro de casa e nos treinamentos, que a gente consiga transferir para quarta-feira e conquistar uma grande vitória que vai ser fundamental para o segmento da nossa competição. Obrigado. Boa tarde, Lacerda. Igor Santiago das Feras do Esporte Jornal Hoje. Lacerda, a partida contra o Remo foi uma partida muito brigada, né, para os dois lados. O Vila Nova competiu. Apesar das dificuldades, o Vila foi muito competitivo contra o Atlético.
Já tô com o Remo na cabeça, mas beleza. Normal, Atlético. Foi uma partida muito brigada, foi muito disputada. E muito se faz a comparação do Vila da última temporada, porque o Vila ia para fora de casa, ia para longe de Goiânia e não conseguia manter a competitividade. Contra o Atlético faltou um pouco de técnica, vamos dizer assim, mas os atletas competiram muito. Dá para ligar essa competitividade junto à técnica, junto a um jogo mais ofensivo, jogando fora de casa? Assim, eu acho que o primeiro tempo é porque o resultado, ele na verdade, o resultado ele mascara, sabia? Isso aí é fato. O resultado ele mascara. Eu gostei do primeiro tempo. A gente até os 30 minutos do primeiro tempo, só que daí o que acontece? Tu termina o primeiro tempo com o Atlético no nosso campo e a gente não fez o gol, aí mascara. E aí ninguém viu praticamente, é normal isso. E às vezes lá no momento também a gente não vê. Claro que depois a gente assiste o jogo, mas para quem assiste o jogo depois, como é o meu caso, eu vi um Vila superior até os 30 minutos do primeiro tempo, um Vila com controle, com finalizações, teve a finalização do Gabriel no poste. Mas fica uma impressão, por quê? Porque os últimos 15 minutos o Atlético foi melhor. Mas se tu for fazer um comparativo, isso eu digo, Igor, a gente assistiu o jogo, o Vila foi superior no primeiro tempo. E a minha cobrança, porque quando eu vou para o intervalo eu tenho os meus auxiliares, o analista que me passam lá de cima, que assistem o jogo de cima, bem pelo contrário, o que faltou no primeiro tempo foi a competitividade. Que aí que bom que tu está dizendo que o Vila teve, mas no primeiro tempo não teve tanto. Só que no segundo tempo teve o gol. E aí o resultado ele mascara um pouco. Então volto a te dizer, para quem assiste o jogo depois, o Vila teve um primeiro tempo bom tecnicamente, até os 30, 35 minutos. Depois o Atlético melhora e o que faltou no primeiro tempo foi justamente o que tu falou que teve, que foi competitividade, que no segundo aumentou. E por que aumentou no segundo tempo? Porque a nossa pressão no campo ofensivo melhorou. E claro que uma coisa puxa a outra. Porque se nosso ataque não está tão pressionante, dá uma imagem que o nosso time não está competindo. E no primeiro tempo, e até ali fazer as trocas do segundo tempo, o time não estava conseguindo pressionar em bloco alto. E não digo assim pressão alta lá no campo deles, mas é os nossos jogadores de frente conseguirem incomodar o adversário. Quando eu faço as trocas, né? E que terminou o jogo com Pajé, com Dodô e com Juan, a gente até não teve tanto controle, mas nós pressionamos o adversário. Daí entra o que tu falou muito bem, a competitividade. Esses três caras competiram mais. Esses três caras nos deram mais dinâmica de marcação, mais intensidade, incomodaram mais o sistema defensivo. Por que o volante do Atlético errou o gol? Porque a todo momento ele estava sendo pressionado. Então naquele momento nós estávamos com o gatilho preparado, ele errou o passe, a gente roubou e teve a transição. Mas é claro que a gente tenta buscar esse equilíbrio, né? De jogar dentro de casa, tentar fazer, por exemplo, o que a gente conseguiu contra o Botafogo, o que a gente conseguiu contra a Chape, né? Equilíbrio. A gente precisa fora de casa, tecnicamente, que a gente esteja num bom dia, que a gente consiga ter mais volume ofensivo e principalmente que a gente seja competitivo ao extremo, porque vai ser um jogo muito brigado. Para quem assistiu os 2 jogos da final, foi 2 jogos extremamente brigados e o perfil do nosso time é perfil de ser competitivo. Então não tenho dúvida que para quem almeja vencer o jogo lá vai ter que ser extremamente competitivo. Humberto Castro, PUC TV e Rádio Difusora. Que satisfação, hein, professor? A assessoria informa que é uma pergunta para cada repórter. Então eu vou te fazer uma pergunta sobre o Vila Nova. O Labandeira vai ter condições de voltar nesse jogo? E se ele não tiver condições, o Dodô ganhou a posição do Vinícius Paiva? Essa é a pergunta do Vila Nova. Agora eu quero fazer uma outra pergunta que não é a respeito do Vila Nova. O assunto do dia, a contratação do Carlo Ancelotti para ser o técnico da seleção brasileira. Por que é que chegamos nesse ponto de ter que buscar um técnico estrangeiro? O que isso pode repercutir no dia a dia, nos treinadores do futebol brasileiro, hein, Lacerda, por gentileza? Humberto, satisfação é minha, tá? Primeira pergunta, eu vou saber do Labandeira hoje. Tá? A gente tem o último treinamento. Ontem ele treinou parcial, né? Então assim, eu não estou aqui fazendo mistério, de verdade. Talvez é o único jogador que a gente esteja na dúvida, né? É o Labandeira. Assim, por ele ter treinado ontem parte do treino, acredito que ele vai estar à disposição, né? Só se ele sentiu alguma coisa. Ele não terminou o treinamento ontem. Ele fez a primeira parte, a parte final ele não participou. Mas assim, não foi nada sério. Acredito que se ele não tivesse à disposição,
a gente vai ter uma sequência dura, né, Humberto? A gente vai ter aí depois Atlético, Cruzeiro, Cuiabá, só pedreira. Então, assim, só equipes de alto nível. Então, eu não vou fazer loucura, vocês podem ter certeza disso. Não vou levar jogador que não esteja 100%. Isso é uma coisa que hoje nós temos. O Vila tem um elenco qualificado, então se o Labandeira tiver 100%, ele vai para o jogo. Se ele me disser que está 90%, ele não vai. Ele não vai porque nós temos outros atletas que têm condição. Prova foi no outro jogo. O Dodô é um atleta que cara, uma hora ou outra pode ser que seja nesse jogo, ou no outro jogo vai receber uma oportunidade como titular. Está merecendo, mas a gente sempre tem que lembrar, né? O Dodô recebeu muitas oportunidades no estadual, né? Então a gente tem que sempre lembrar que e isso é bom porque eu vejo que bom que tu perguntou, que às vezes a gente não é muito perguntado sobre determinado atleta, porque todos eles aqui praticamente receberam oportunidades. Então a gente sente que até no dia a dia não há muita reclamação, porque todos eles tiveram oportunidade, mas estou feliz com o crescimento do Dodô. Humberto, sobre essa pergunta do Ancelotti, aí eu estava com a comissão ali, eu falei, cara, alguém vai perguntar, e foi você, né? Assim, a gente... O que eu posso dizer, cara, que tomara que dê certo, apesar que eu preferiria que fosse um brasileiro, mas vou torcer aqui que dê certo, né? Dispensa comentários. Eu não preciso falar do Ancelotti, porque dispensa comentários, talvez um dos melhores do mundo. Agora, a minha opinião é que poderia ter sido um brasileiro, mas a gente respeita, né, a opinião da CBF e vamos torcer para isso. Claro que a gente está hoje em outro momento, né? Nós estamos aqui na Série B, bem longe, né, de uma situação, mas tomara que dê certo. Mas volto a dizer, acho que nós teríamos treinadores brasileiros capazes. A gente escuta muito sobre essa questão dos estrangeiros, né? E às vezes a gente escuta, né? Pô, os estrangeiros estão tomando conta, estão muito bem, mas quantos deram certo, Humberto? Poucos, cara. Obrigado. Poucos, né? Quer que eu te ajude? Abel, Vojvoda. Esse é o que mais deu certo, né? Porque o Abel trabalha num clube milionário, né? O Jesus, pouco tempo aqui, né? Humberto, quantos deram errado? Futebol brasileiro, né? Não, eu não vou fugir da pergunta do Humberto, tá? Mas que bom, Humberto, que bom que tu tem essa leitura, né? Que 70% não deram certo, né, nos clubes brasileiros e 30% deram, né? Mas assim, eu vou torcer muito pelo Ancelotti, muito pela seleção brasileira, porque eu sou um cara, já falei, sou apaixonado pelo meu país, né? Não tenho mínima pretensão. Pode ser que futuramente possa surgir algum convite de trabalhar fora do país, mas eu penso em trabalhar só aqui no futebol brasileiro. Volto a dizer, se tiver uma oportunidade, com certeza trabalharei, mas é uma coisa que não passa na minha cabeça, porque sou apaixonado pelo meu país e vou torcer muito, muito mesmo, para que o Ancelotti dê certo, que nos traga o Mundial, que o Brasil volte a jogar um grande futebol. Boa tarde, Chapo. Gustavo, tá ligado, pessoal? Então, tá bom. Boa tarde, Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes. Sempre entre aquela transição final do estadual e início de campeonato, há aquela discussão sobre o nível técnico das equipes, se a equipe consegue manter essa regularidade do estadual para o Campeonato Brasileiro. E uma coisa que aparentemente não, os números mostram por si. Algo que não mudou no Vila é a regularidade da defesa. A defesa segue sendo ponto forte da equipe colorada. Como é que você pode falar, né, desse início de trajetória do Vila na Série B, de poucos gols tomados e do trabalho de vocês aí nesta caminhada até a 38ª rodada? Chapo, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Então, acho que continuou do mesmo jeito que começou, né? A gente começou uma temporada muito bem defensivamente. Acho que é fruto de muito trabalho e desde que, quando me pergunto sobre a defesa, acho que eu sempre exalto o time todo, né? Não só a linha de 4, os goleiros aí atrás, mas o time todo, a pressão na bola. Acho que fica mais fácil quando a jogada chega mais quebrada aí atrás para a gente definir a jogada. Então, feliz de estar com a defesa menos vazada do campeonato. Acho que é uma meta nossa. Acho que o time que é forte defensivamente, ele sempre briga no final, como a gente brigou até o título do Campeonato Goiano. Então, acho que a meta é manter isso, manter essa defesa forte para a gente conseguir vitórias aí na competição. Boa tarde, Chapo. Marina Veiga, da Fenomenal Esportes. E, assim como meu colega Guga acabou de trazer, de fato, a defesa do Vila Nova, ela tem muitos louros, ela tem ido muito bem, só que o Remo ainda é um time que marcou em todos os jogos do Campeonato Brasileiro que jogou até agora. Como você avalia o seu papel dentro dessa defesa e como fazer com que isso não aconteça no jogo contra o Vila Nova amanhã? Boa tarde.
Acho que a gente sabe da dificuldade que vai ser jogar lá no Pará. O Remo é uma equipe muito forte, uma equipe que contratou muito bem. A gente vê aí pelos números, acho que não foram campeão paraense agora à toa. Eles têm um ataque muito bom. Conheço o Pedro Rocha, tive o prazer de trabalhar com ele lá em Fortaleza, no Fortaleza. Então, a gente sabe da dificuldade, mas a gente também sabe do nosso time, da nossa imposição, o que a gente tem que fazer dentro de campo. A gente teve uma semana longa aí para trabalhar, acho que foi muito positiva. Os trabalhos que ainda não terminaram, termina amanhã lá no Pará, num treino lá em Pará. Então, entrar dentro de campo, a gente vai entrar para ganhar, com certeza, buscar os 3 pontos e tentar parar esse ataque do Remo, que é muito poderoso. Ô, Chapo, Humberto Castro, Pouco TV Rádio Difusora. Eu vou falar de um adversário do Vila, um time da Série B, que é aqui o rival, o Atlético. Ele comemorou o ponto que ele conquistou sábado lá contra o Avaí, né? Já tinha ganhado Novo Horizontino, 4 pontos nos 2 últimos jogos. Só que nesse momento ele é 12º colocado. São vários times com 10 pontos, com 11. Ele está perto do G4, mas é só o 12º. Você vê com naturalidade, nesse momento, a Série B com tanto equilíbrio? Sim, a gente sabia desde o começo que a Série B ia ser equilibrada. Acho que é importante vencer no começo, somar o número máximo de pontos. Só que a gente sabe que o importante é o final, né? Então, acho que é natural. Acho que jogar fora de casa na Série B sempre é muito difícil sair vitorioso. Acho que, com certeza, tenho certeza que a gente vai lá para buscar os 3 pontos, mas terminando a partida até o último minuto, se terminar empatada, acho que não é de todo um ruim, acho que é um adversário direto que está com nós aí no G4, então a gente vai fora de casa, a gente busca um ponto, a gente sai daqui com um ponto e ainda tira 2 pontos do Remo, que caso eles vençam o jogo, eles ultrapassem nós. Então é positivo sim, o empate não é de todo ruim, mas a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que o Vila Nova tem que ir em todas as ocasiões, todos os jogos para vencer e buscar os 3 pontos. Agradecendo aqui a assessoria de imprensa que liberou para mais uma pergunta, Chapo. E é nessa mesma linha de raciocínio, já que você coloca que o empate pode até ser interessante. Mas se empatar, o outro rival, que é o Goiás, fica na liderança no fechamento da rodada. Tem essa importância de repente, continuar ali na ponta, continuar líder? Sim, com certeza tem. Acho que é sempre bom, acho que sempre dá confiança terminar em primeiro lugar, mas o nosso campeonato Série B é o Vila Nova, nós temos os nossos objetivos. Acho que a rivalidade sempre vai existir, né, dentro da cidade, dentro do clube, mas a gente está pensando em nós, está pensando nos nossos compromissos que a gente tem e no final do ano subir para a Série A, que é o objetivo principal do ano. Chapo, o jogo é lá, o time do Remo está invicto até agora. Como é que está o preparo psicológico do Vila Nova para ir fazer esse jogo fora de casa, contra esse adversário que vai ser duro, acabou de ser campeão? E a gente vem visto, né, alguns jogos fora de casa que tem pesado essa questão psicológica. Como é que está o preparo de vocês? Muito bom, acho que a nossa equipe é uma equipe experiente, sabe o que fazer dentro de campo. A gente já tem um título esse ano também, eles acabaram de conquistar, então a gente sabe que dá confiança esse título, né? Mas a gente teve uma preparação muito boa nos treinamentos que o Lacerda passou e sua comissão. A gente está indo muito bem preparado para esse confronto, para ganhar o jogo e sair de lá líder da competição. Ô Chapo, e por se tratar de um time que vem de uma comemoração de título, há quem diga que tem, há quem diga que não tem, aquela ressaca pós-título, de muita comemoração. Vocês acreditam que isso pode acontecer com o Remo, de ser um time um pouco disperso, ainda em comemoração pelo título, ou vocês não acreditam nisso, que o time vai vir 100% focado para esse confronto contra o Vila? Não, com certeza tem a comemoração, mas acho que quando entra aí dentro de campo, acho que todo mundo esquece e foca só no jogo. Acho que lá em Curitiba também a gente estava focado no jogo contra o Curitiba. Acho que vai ser um jogo muito difícil, onde o Remo tem várias armas fortes dentro de campo. Só que, como eu falei, a gente teve uma boa semana aí de trabalho para estudar, analisar bem a equipe do Remo, para a gente sair de lá com a vitória.